Bom dia a todos. Ponto de Vista Medicina está começando. E uma pergunta que está no ar. Foi perguntado no New York Times de ontem se o exercício físico aeróbico, aquele que há uma demanda maior de oxigênio, os benefícios dele continuam quando o indivíduo para de fazer exercício? E essa pergunta é relevante e foi respondida por autoridades científicas numa reunião da Sociedade Americana de Neurociência. Qual foi a resposta? A resposta foi que quando para de fazer exercício, todos aqueles benefícios adquiridos em decorrência deles desaparecem. Existe prova para isso? Porque em medicina tem que se falar em provas e não suposição. Então foi desenvolvido um trabalho citado nessa reunião da Sociedade Americana de Neurociência, feito na Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, em que pesquisa em ratos, cérebro de ratos que praticavam exercício, houve um aumento do número de neurônios no cérebro desses ratos. Quando os ratos pararam de ser submetidos a exercício, aquele número de neurônios desapareceu. E essa pesquisa já havia sido reproduzida na Universidade Hamilton, em Ontário, no Canadá, confirmada agora pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo. Então, qual é o resultado, a consequência desse fato? Não adianta fazer exercícios uma semana, parar um mês, ou fazer um mês e parar depois um mês. O benefício tem que ser permanente. E isso vale também para as doenças da coluna vertebral. O melhor remédio que existe para as doenças da coluna vertebral é o exercício aeróbico. E no decorrer dessa entrevista com o nosso convidado, que eu vou apresentar agora, ficará provado esse fato. Está aqui conosco hoje para conversarmos sobre coluna vertebral, especificamente doenças da coluna vertebral, o Dr. Leonardo Gaia, que é médico ortopedista na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e acabou de fazer uma pós-graduação, sensu estrito, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Doenças do Aparelho Locomotor. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, professor. Agradecer a oportunidade de estar participando aí do programa do senhor. É sempre um prazer poder colaborar aí com as atividades que o senhor nos convida. Leonardo, doenças da coluna vertebral e a relação entre a reumatologia e a ortopedia e a neuro é uma relação muito próxima. São as 3 especialidades que estudam isso. E com visões um pouco diferentes. Certo. Um pouco, não totalmente. Eu diria para você, do ponto de vista de interesse da saúde pública, quando é que se opera e quais são as condições em que há necessidade de cirurgia nas doenças da coluna vertebral? As indicações são bem definidas hoje. A grande maioria, vamos falar da situação mais comum, que é a hérnia de disco lombar e cervical, a grande maioria, 90%, 95% dos casos, vai muito bem com tratamento conservador, professor. Só que a gente precisa saber se esse tratamento conservador foi realmente bem feito. O tratamento conservador, como o senhor falou, implica em analgesia,
repouso durante a crise, fisioterapia, e à medida que esse paciente sai da crise aguda de dor, atividade física. A grande maioria dos nossos pacientes também não desenvolve esse tratamento conservador de maneira efetiva. E alguns casos onde há falha desse tratamento, há indicação de cirurgia. Alguns pacientes, a gente adianta essa indicação de cirurgia, alguns profissionais liberais que não podem ficar tanto tempo afastados do trabalho para realizar esse tipo de tratamento, mas as indicações são bem restritas nos casos de hérnia. Eu acho que ficou claro aqui que o tratamento cirúrgico da hérnia de disco é excepcional. Ou seja, em 95% dos casos não há necessidade de fazer cirurgia. Eu acho que isso precisa ficar claro para a população, porque o tratamento cirúrgico, quando não indicado, a sequela que pode ocorrer é muito maior do que a dor que a antecipou. Por quê? Porque a hérnia de disco hoje não é só um processo mecânico de compressão. Ultimamente tem se provado que a hérnia de disco é um processo inflamatório, inclusive autoimune. Então, fazer intervenção cirúrgica, nesse caso, pode ser um desastre, até porque essa inflamação que a gerou, ela vai piorar. Com a agressão cirúrgica. Agora, qual é o método hoje, nesses 5% dos casos, qual é o método utilizado? E eu pergunto além disso, quais são os riscos do tratamento? Retira-se, faz a dissectomia, coloca-se pinos. Qual é a metodologia usada que você... O tratamento Gold Standard, aí, o padrão ouro ainda para o tratamento cirúrgico da hérnia de disco, ainda é a microdissectomia. É feita uma incisão pequena de 2,5, 3 centímetros, é feita uma laminotomia e retira-se apenas o disco herniado. A indicação é bem restrita a indicação de material de instrumentar a coluna na hérnia de disco. A não ser que seja mais de um nível acometido, ou o senhor vai agredir, vai tirar mais que 50% ou até uma faceta inteira, faceta e articulação da coluna vertebral, pode causar uma instabilidade, aí sim pode-se pensar em instrumentar a coluna, mas é bem raro, não é comum a necessidade de instrumentação da coluna na hérnia de disco. Ô Leonardo, o que acontece é o seguinte, quando se faz a laminectomia, não pode se provocar uma instabilidade vertebral? Trabalhos mostram, professor, que se o senhor tira... Isso aí depende da situação do paciente, como estão as outras facetas, se tem uma hipertrofia, uma sobrecarga ligamentar, se já tem alguma instabilidade anterior com osteófitos de tração, a altura do disco também interfere, os discos mais altos, eles permitem uma maior mobilidade, então os pacientes que têm o disco bem baixo, a mobilidade no segmento é bem menor, então tudo isso aí interfere. Quando o senhor faz uma laminotomia só de um lado, unilateral, que é o padrão ouro para a cirurgia da hérnia, a chance de causar uma instabilidade é bem rara, entendeu? Então não necessariamente precisa ser instrumentada a coluna. A recuperação do paciente é muito mais rápida, o senhor põe ele para andar no outro dia, a dor melhora. Agora, voltando ao assunto que o senhor falou, a indicação precisa ser bem indicado porque tem uma resposta inflamatória grande. A gente vê pacientes com grandes hérnias que têm pouca dor e vê paciente com pequena hérnia que causa muita dor por resposta inflamatória local. Estudos mostram que tem uma migração de receptores inflamatórios e às vezes a hérnia nem toca na raiz, mas tem uma dor ciática por reação inflamatória, por resposta inflamatória. E nesse caso a cirurgia vai causar mais agressão, é um dano, é uma agressão no local e a dor não necessariamente irá melhorar.
Pelo que pode-se perceber da explicação do Dr. Leonardo, é que a indicação de cirurgia na hérnia de disco, ela é muito pequena por causa, quando mal indicada, das consequências que podem advir da cirurgia e os riscos e as complicações que acontecem na unidade anatomo-funcional. Agora, outro problema, Gaia, é o seguinte: é a indicação de cirurgia com base apenas no exame de imagem. Eu acho que isso é de extrema importância que a população reconheça e saiba desse fato. O diagnóstico de hérnia de disco, ele é eminentemente clínico, ou seja, é preciso que haja sintomas e sinais de hérnia de disco. Não basta que esteja escrito no laudo: hérnia de disco tal, em tal lugar. Isso não tem valor nenhum se inexiste sintomas e sinais, que nós vamos conversar sobre isso agora. E o Dr. Gaia, ele fez uma referência muito importante, é o tratamento clínico adequado. O que é isso? É o tratamento que age na história natural da doença. História natural, o que é? É ter a causa, ter o desenvolvimento da causa, os sintomas da causa e a evolução da doença. Então, esses fatores precisam ser considerados. Por que nós escolhemos esse tema para abordar hoje? Porque, Gaia, o governo dos Estados Unidos encomendou uma pesquisa em relação a isso, e lá se gasta, medicina avançada, 9 bilhões de dólares por ano em cirurgias necessárias, exames necessários, exames desnecessários, tratamentos desnecessários. E lá se tomou uma medida para que isso não ocorra. Além, eu acho que mais importante que todos esses bilhões gastos é o efeito colateral, quer dizer, as consequências de uma cirurgia mal indicada. Então, como é que o ortopedista, vamos ver se há divergência. Eu queria dizer aqui o seguinte, que as divergências, elas fazem parte da vida acadêmica, porque aqui não pode falar amém para tudo, e a população acaba perdendo nessas situações em que não há o contraditório, como em direito tem que haver contraditório. Como é que é? Eu sei que nós concordamos, mas é preciso que o pessoal saiba, né? Como é que você resumiria o diagnóstico clínico de hérnia de disco? O diagnóstico, é preciso haver uma correlação clínico-radiológica, como o senhor falou, podemos tratar apenas os exames. Mas o diagnóstico clínico da hérnia de disco é a dor ciática, geralmente é uma lombalgia que tem um evento, às vezes o paciente consegue associar esse evento a uma queda, ao levantar um peso da maneira incorreta, e ele começa com a dor irradiada para os membros inferiores. Agora, a dor precisa seguir um trajeto, o nervo faz um trajeto, quando ele sai da coluna até o dedão do pé. Então, precisa ser de um dermátomo bem restrito, bem delimitado, e essa dor tem que ter correlação da irradiação da dor com a alteração no exame, geralmente a ressonância magnética, onde a resolução é melhor. Então não adianta ter só a dor, como também não adianta ter só a alteração na imagem. Tem que ter essa correlação clínico-radiológica.
Então, eu acho que o próprio paciente que está sofrendo de uma dor na coluna, dor que radia, não vamos explicar com detalhes, ele mesmo, com uns detalhes, ele pode saber se ele tem hérnia de disco ou não. E não basta que ele tenha dor na perna, né? Porque dor na perna, dor no nervo ciático, né, tem 150 causas. 150 causas. E não é só hérnia de disco. Então, a hérnia de disco, ela se caracteriza por uma dor, primeiro, de grande intensidade, que tem relação com esforços de flexão, o Dr. Gaia falou, muito bem falado, porque toda vez que se faz um esforço de flexão, quer dizer, dobrar o corpo, pegar um peso que está no chão, as forças da gravidade naturalmente que caem sobre o disco intervertebral, elas são multiplicadas por 7. Quer dizer, quando ele faz isso para levantar 10 quilos, ele vai ter uns 70 quilos de carga sobre a coluna vertebral, sobre o disco. E o disco, ele tem que sair para algum lado. E quando o faz, ele vai ter uma hérnia de disco. Então, esse é um critério forte. Quer dizer, o que antecede, né? O esforço de flexão. Às vezes até pode ser um espirro, né? Ou tosse exagerada, também aumenta a pressão dentro da coluna. Então, Gaia, você acha que quando há irradiação, o Dr. Gaia aqui falou uma importante observação, trajeto dermatomérico, que complicação é essa? Que nome difícil. Quer dizer, a dor, ela tem um lugar, tem uma topografia, um local que ela irradia. Não pode simplesmente você passando a mão na perna, né? Na perna inteira, estou com dor aqui na perna. Não, tem um lugar de radiação. E aí o médico sabe disso. Ele sabe como detectar esse tipo de situação. Além disso, tem outros sinais, sintomas que são já mais complicados de competência de diagnóstico médico. Leonardo, agora, qual é a observação? Você que fez residência na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eles adotam essa conduta? Nesse caso, é claro que lá adota que lá é um centro de excelência. Mas vamos dizer, você acha que a medicina em geral lá obedece essas regras? Assim, dentro do Instituto de Ortopedia, na Faculdade de Medicina da USP, professor, nós seguimos alguns protocolos, entendeu? Então era tudo baseado em protocolos para se indicar a cirurgia, se indicar o tratamento conservador. E por ser um centro de referência e gerador de condutas, era bem rígido até por ser um volume muito grande, é difícil enquadrar quais pacientes iriam para a cirurgia, quais pacientes iriam para o tratamento conservador. Então os protocolos, os guidelines, eles ajudam a gente a definir fazer essa definição entre o paciente cirúrgico e o paciente não cirúrgico. Aí facilita um pouquinho também, porque se começa a operar demais, aumenta muito o número de complicações. E as complicações na cirurgia da coluna, hoje a cirurgia é bem segura. Tinha um professor meu que costumava brincar que a cirurgia na coluna vertebral é igual andar de avião. Hoje a chance de o senhor sofrer um acidente aéreo é muito menor do que um acidente automobilístico. Mas o acidente aéreo, quando ocorre, ele é bem sério. Então a cirurgia da coluna, da mesma forma, é bem segura, mas à medida que as complicações ocorrem, as complicações são bem sérias. Então era tudo baseado em protocolo. Você está querendo falar que as complicações são sérias, mas são raras? Assim, são raras. A cirurgia bem indicada e na mão de especialistas, as complicações são raras. Mas é estatístico. 1, 2, dependendo da complicação, até 3%. Se o senhor aumenta o leque de pacientes cirúrgicos do senhor, por estatística, as complicações aumentarão também. Estou fazendo essa pergunta aqui para o Dr. Gaia,
Porque o que observamos é que a maioria dos pacientes em que foram submetidos à cirurgia, geralmente, eu estou falando geralmente, apresentam complicações em que a dor era pior do que a dor que decorrente da cirurgia é maior do que a dor que ele tinha antes. Então é preciso que se tenha cuidado e seguir esses protocolos feitos por sociedades científicas, né? Inclusive teve o consenso brasileiro de lombalgias e lombalgia, e depois a diretriz de 2008 atualizada. Mas nós vamos conversar sobre isso depois do intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos logo em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Leonardo, voltando aqui ao assunto de cirurgia, quais são as outras indicações de cirurgia? Por exemplo, um indivíduo que sofreu um trauma, caiu, fratura de coluna. Primeiro, quais são os procedimentos de condução desse indivíduo para o pronto-socorro ou para o serviço de ortopedia? Quais cuidados que tem que ter? É importante deixar claro que esse indivíduo tem que ser manipulado por alguém que seja da área, um profissional do resgate, profissional do SAMU, até para tirar do veículo, porque a maioria das lesões não ocorre na hora que tem o acidente, ou capotamento, ou acidente de moto. É na hora que você maneja esse paciente, que esse paciente é retirado do carro, é retirado da cena do acidente, que existe a lesão. Então é importante salientar que é muito mais benéfico e seguro você chamar o resgate, chamar o SAMU para retirar esse doente da cena e conduzi-lo até o hospital, do que familiares ou conhecidos ou curiosos que estão no local tentar fazer essa remoção. E as indicações das fraturas... Antes disso, Leonardo, eu acho que precisa chamar a atenção aqui então, a população, que foi visto na rua um acidente de automóvel ou qualquer coisa. Primeira coisa, não mexam no doente. Quer dizer, tem que ser um pessoal especializado, porque às vezes as pessoas querem ajudar, e com razão, né? Mas essa ajuda pode ser perigosa. Então, não se mexer no doente traumatizado, porque às vezes ele pode nem ter alguma coisa e provocar, né? Provocar a lesão. Então, Segundo, a partir do momento que esse paciente chega ao hospital, ele é avaliado pelo cirurgião, por todos os profissionais na sala de trauma. E chegando na parte do ortopedista, as fraturas que têm um componente de instabilidade, e existem critérios para determinar essa instabilidade, mesmo que não exista o déficit neurológico, tem a indicação de tratamento cirúrgico. Da instabilidade, só para o pessoal saber o que é, instabilidade seria o deslocamento anatômico de alguma parte da vértebra. Isso. E esse deslocamento, para o pessoal saber da gravidade, para onde ele vai esse deslocamento? A maioria das vezes, quando há o deslocamento, o fragmento vai para dentro do canal, o canal medular, que é onde passam os nervos que saem do nosso sistema nervoso e vão para os nossos membros superiores e inferiores. Então, o tratamento cirúrgico do paciente com fratura é para tornar uma fratura que é instável, estável, para o paciente poder voltar a se sentar, poder voltar a caminhar. E outra indicação são os pacientes que já apresentam déficit neurológico grave, com tetraplegia, paraplegia, que é feita a fixação não para o paciente voltar a caminhar. A maioria das vezes esse déficit é irreversível, mas é feita a fixação para você ter um pós-operatório mais tranquilo, o paciente se reabilitar num pós-operatório melhor, sem dor, com a coluna fixa, com a coluna estável. Tetraplegia e paraplegia é uma paralisia das partes do corpo envolvidas, no caso, membros inferiores. Se for paraplegia,
são dos 4 membros, quando é de coluna cervical, né? Então, nesse caso é para evitar isso. Agora, se coloca parafuso aí, essa fixação geralmente é feita com parafuso. Na coluna cervical ou pode ser feita por placas, mas na coluna torácica e lombar a fixação é com parafusos. Leonardo, o pessoal preocupa muito com isso, essa colocação de parafuso. Tecnicamente, quando é que esse parafuso vai ser pior do que a situação decorrente do trauma? Às vezes... A qualidade do parafuso primeiro? O parafuso hoje, professor, tanto os nacionais quanto os importados, que são liberados pela Anvisa, tem uma qualidade padrão. O parafuso é feito de titânio, o intuito dele é ser colocado para não ser retirado. Para não ser retirado. Ele, a não ser que tenha alguma intercorrência, tenha alguma complicação, ou o paciente depois evolua com alguma dor a longo prazo, aí sim pode se retirar. Mas o intuito, o senhor coloca, fixa a coluna e esse parafuso não será retirado. Não será retirado. Isto. Agora, em pacientes sem déficit neurológico, à medida que o senhor trava a coluna do paciente para estabilizá-la, perde um pouco de mobilidade também, porque o senhor trava segmentos móveis. Mas em pacientes muito jovens, quando essa cirurgia é feita, eles conseguem ter como se o corpo acomodasse e não tem tanta limitação. Para pacientes mais idosos, onde o segmento, os níveis de mobilidade já são menores, às vezes esses níveis artrodesados que a gente fala são mais prejudiciais. Sim. Artrodesado aqui, o Dr. Gai quer falar, é quando a mobilidade acaba com a instabilidade, né? Quer dizer, a mobilidade diminui ou até inexiste quando há uma artrodese. Leonardo, você não acha que na coluna cervical, se for trauma de coluna cervical, existe alguma chance de tratamento conservador sem cirurgia? Por exemplo, órteses... Existe, professor. Isso varia muito do perfil do paciente. Quer dizer, também. É o quadro clínico da hora. Como eu falei para o senhor, existem critérios de instabilidade onde que se o senhor não fizer a cirurgia, a chance dessa fratura desabar, de ter algum fragmento para dentro do canal causando um déficit neurológico é muito grande. Então, é ponderado, é mais benéfico para o paciente a cirurgia. Porque a partir do momento que o senhor operou, ele pode voltar, entre aspas, lógico, se o senhor opera um trabalhador braçal, ele não vai sair da cirurgia e vai voltar para o serviço dele. Mas profissionais que têm um trabalho não tão pesado, ele pode voltar ao trabalho dele em 15 dias, em 3 semanas, tirou o ponto, ele volta com um colar rígido, mas pode voltar para um trabalho. Advogado, médico, engenheiro, isso não tem problema. Agora, o tratamento conservador depende da orientação do paciente. O senhor precisa saber até que ponto esse paciente vai seguir as recomendações, vai usar o colar da maneira correta, vai fazer o repouso, vai tomar a medicação. E o tratamento é um pouco mais demorado, porque geralmente são 90 dias de imobilização, que é o tempo de consolidação da fratura. O Dr. Gaia aqui, ele falou em cirurgia de coluna. Eu acho que tem um outro tema que há necessidade de se abordar, em relação à escoliose. Escoliose é o desvio de um dos planos da coluna vertebral. E precisa que haja diferenciação de escoliose com atitude escoliótica. É grave esse diagnóstico de escoliose sem provas. E o diagnóstico é clínico. É importante salientar isso, porque muitas pessoas que têm atitude escoliótica em que não há desvio verdadeiro, são rotuladas como escolióticas. Ô Gaia, como é que você tem visto isso? Assim, a gente vê
em pronto-socorro pacientes com lombalgia, com dorsalgia, que chegam em fase aguda de dor, com contratura muscular importante, e que às vezes a coluna se acomoda de maneira escoliótica. A gente fala de escoliose antálgica, que é uma maneira que a coluna se acomodou para tentar diminuir a dor. É feito um raio-x, até tem alguma curvatura na lombar ou na torácica, mas o paciente sai da crise, se nós repetirmos esse raio-x, o raio-x está retinho, está longilíneo, não tem desvio lateral nenhum na coluna. Diferente daquela menina, que ela é mais comum em mulheres, a escoliose idiopática, e quando a gente fala em idiopática é sem causa bem definida, que são as mocinhas que durante a fase da menarca, da primeira menstruação, quando tem um pico de crescimento, que surgem as curvas laterais da coluna, que é a escoliose. Então é importante definir isso aí, até para seguir o tratamento, fazer o acompanhamento bem distinto. As meninas o senhor tem que acompanhar com os raios-x seriados para ver a progressão da curva, diferente desse paciente com a lombalgia, que ele sai da crise e a coluna volta para o seu eixo normal. Então até o nível de gravidade dos casos e do quadro são bem diferentes também. Então, a atitude escoliótica é diferente escoliótica. Qual é a diferença? A escoliose verdadeira, o próprio paciente ou a mãe ou o pai do paciente pode fazer o diagnóstico. Primeiro, ele vai achar uma chamada giba escoliótica. Um lado do ombro é muito maior do que o outro, mais hipertrofiado, aumenta de volume. Só dele olhar, você já vê que tem uma giba escoliótica. Segundo, quando se dobra o corpo e aquele desvio passa, não existe mais, é atitude escoliótica, não é escoliose. Isso precisa ficar claro. E a diferença de um ângulo do braço com o tórax. Quando é maior de um lado, aí pode ter escoliose. Agora, o que eu tenho visto aí é o seguinte: eu acho que a população precisa saber disso. Essas radiografias de diagnóstico de escoliose, se não forem bem feitas, também não. Se não for bem feita, e tem regras. Até um reumatologista português, ele instituiu algumas regras, porque isso é informação de saúde pública. Primeiro, se o indivíduo faz uma radiografia deitado e está no laudo lá, escoliose, está errado. Para fazer diagnóstico de escoliose tem que fazer radiografia em pé. Em pé. Segundo, o joelho tem que estar estendido, quer dizer, esticado. E o pé em rotação interna de 10 graus, o pé desse jeito. Se não for feito desse jeito, essa radiografia não vale. Segundo, tem que medir o ângulo cobre, né? Tem que ser feito um raio-x panorâmico, que a gente fala panorâmico, é pegando toda a coluna da bacia, a gente vê as duas cabeças do fêmur até as vértebras cervicais mais altas. E esse raio-x é feito em AP, que é o raio-x de frente, e o raio-x em perfil, que geralmente os pacientes também com escoliose podem ter alguma cifose, que é um pouquinho de aumento da curvatura torácica, ou às vezes a coluna fica até retificada em alguns casos. O senhor perde a lordose lombar, perde a cifose torácica e perde a lordose cervical também. Mas o raio-x é importante, como o professor falou, ser feito da maneira adequada. Não dá para também falar que tem escoliose com dois raios-x separados, um da coluna lombar e outro da coluna torácica, e a gente junta os raios-x para ser feita a medida. Esse aí já está fora, né? Isso aí é não pode falar, que é fora de cogitação, né? Emendar a radiografia, né? Não tem como. Agora, o Leonardo, outro aspecto importante, imprescindível, é medir o chamado ângulo cobre. Não vamos aqui explicar, que é um negócio técnico. Mas se tiver escrito lá, um ângulo cobre menos que 25 graus, menos que 20 graus, é uma atitude. É atitude escolhida. O que é essa atitude? Pode ser, por exemplo, assimetria de membros, mas a simetria é grande. Malformações de transição da coluna vertebral. Malformação é um defeito de nascença, que a gente fala.
em que pode ter uma vértebra a mais ou uma a menos, né? Tem um processo transverso, que é aquela espinha que sai da vértebra que o pessoal vê, maior do que o outro. Então, todos esses aspectos eles são relevantes no diagnóstico de atitude escoliótica e escoliose. Gaia, depois nós vamos conversar aqui, depois do intervalo, sobre doenças de fora da coluna vertebral que cheguem lá na coluna e são confundidas. Então daqui um pouquinho nós voltamos aqui, vamos a um intervalo e voltamos logo em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nós estamos falando aqui que dor na coluna nem sempre é decorrente de um processo primário da coluna vertebral. Primário o que é? Quer dizer que ele nasce lá. Secundário é quando alguma doença fora da coluna vertebral ela começa a se ligar a ela por várias razões. Por exemplo, um indivíduo pode ter fazendo o diagnóstico de hérnia de disco. Ele chega no pronto-socorro com um quadro típico de hérnia de disco. Quase típico. Só que tem um detalhe. Só que ele vem com sudorese, quer dizer, suando frio e com a pressão baixa. Se não for feito o diagnóstico, o paciente pode morrer. O que ele tem então? Ele tem um aneurisma de aorta abdominal, quer dizer, a aorta abdominal ela está dilatada por causa de um processo que chama aneurisma, que é o enfraquecimento da parede dos vasos, e vai comprimir as raízes nervosas, simulando a hérnia de disco. Leonardo, você já teve algum caso igual esse? Eu vi um caso até hoje, professor, que o paciente que chegou com paraplegia e todo mundo sem história de trauma nenhum, e entrou até a ficha no pronto-socorro havia sido feita para ortopedia, e nós somos chamados para vê-lo, o paciente, e avaliamos, mas tem alguma coisa estranha, sem história de trauma, um evento súbito, que era justamente um aneurisma de aorta abdominal, e ele fez uma isquemia da artéria que irriga a medula. Então, por isso que foi feita essa paraplegia. O aneurisma dissecou e isquemiou a artéria espinhal média, que é a que leva a irrigação para a medula. Foi o único caso que eu vi. Quer dizer que esse chegou para ortopedia? Chegou para ortopedia porque vocês ele encaminharam não conseguia imediatamente mexer as pernas. Aí nós avaliamos e falamos, mas precisa ter alguma coisa estranha, né? Aí foi chamado a clínica médica para avaliar em conjunto e fizeram uma tomografia de abdômen nele. Aí, nisso, a hora que injetou o contraste, viram do aneurisma da aorta abdominal. Eu acho que essa informação que você deu é relevante, viu, Gaia? Fizeram tomografia. Aqui não adianta fazer ressonância, principalmente em situações de abdômen. Quer dizer, aí a tomografia é o procedimento de eleição. Outra situação, Gaia, é o seguinte: o que vocês têm visto cirúrgico, de tratamento cirúrgico, em doenças que não são primárias da coluna vertebral? Quando a gente fala de doenças secundárias que geram problema na coluna vertebral, o que a gente primeiro vem à mente é metástase, que são lesões secundárias do câncer, e o principal sítio ósseo de metástase é a coluna vertebral. O tratamento cirúrgico, voltamos aos casos de instabilidade, é quando a vértebra é bem acometida pela lesão tumoral e está gerando uma instabilidade na coluna, ou quando há um efeito de massa para dentro do canal vertebral, gerando alguma alteração neurológica. As duas indicações a princípio são essas. Às vezes é feita uma fixação, porque esse doente vai ser irradiado, ou esse doente é um paciente, apesar da doença, é um paciente ativo,
é feita a fixação para dar uma qualidade de vida para esse paciente, independente do grau de lesão, do estágio de doença tumoral que ele esteja. Então vamos aqui transmitir para a população a importância desse diagnóstico que o Dr. Leonardo falou. São os tumores, o câncer, que a primeira manifestação pode ser uma metástase, quer dizer, um brotamento. Metástase é brotamento do tumor na coluna vertebral. Aí, clinicamente, se pode fazer o diagnóstico. São chamados sinais de alerta. O que é alerta? Vermelho ainda. Quer dizer, olha, vamos parar aqui. Não podemos continuar o trânsito. Vamos pensar. Sinais de alerta vermelho. Quais são? Febre. Pode ser febre. Dor violenta que não cede com nada. Dor que acorda o paciente à noite. Atenção. Sujeito que tem uma dor lombar ou de qualquer sítio da coluna e ela o acorda à noite, ele acorda em consequência da dor e não acorda com a dor que aparece depois. Esse é um sinal de alerta importante. Eu falei febre porque todo mundo vai pensar que febre é de infecção. Não. O linfoma, por exemplo, que é um câncer do tecido linfático, ele começa às vezes com febre. Então, dor noturna, febre, perda de peso. E aí, cara, aqui entra a medicina. Se o paciente não for examinado em sua totalidade, de cima para baixo, e é fácil, só colocar a mão no pescoço, se tiver íngua no pescoço, em qualquer outro lugar, a possibilidade de um tumor linfático é muito grande. Aí houve metástase e você falou que tem lá. Quais são os resultados da cirurgia aí? De prognóstico bom ou não? Assim, o prognóstico, professor, depende da lesão primária, de onde é o sítio primário do tumor. A cirurgia na lesão tumoral é feita para dar qualidade de vida ao paciente, seja por fratura da vértebra pelo tumor, seja por efeito de massa que o tumor está comprimindo determinada raiz. O intuito não é curativo, não é ressecar o tumor, é dar qualidade de vida a esse paciente. Quer dizer que deve preceder primeiro o tratamento clínico, oncológico, tal, né? Toda a investigação é toda feita pelo oncologista. O especialista em coluna, ele participa dessa avaliação, dessa investigação, mas o tratamento não é curativo, o tratamento é paliativo, é dar condições de vida a esse paciente, condições de vida de continuar o tratamento. O tratamento da lesão, não só na lesão tumoral, até os pacientes com lombalgia, costumam falar que coluna é igual a hipertensão ou diabetes. Faltando ao exercício, ele tem que tratar o resto da vida para ter uma qualidade de vida. Não adianta, eu vou fazer um mês de tratamento, melhora a dor e eu nunca mais faço nada. Eu acho que o Garcia complementou isso muito bem. Tratamento de doenças osteoarticulares. Primeiro, nos casos crônicos, o tratamento é a longo prazo. Todos os cuidados não podem ser temporários. Não, vou fazer aquilo. Não. E, enfatizando, o melhor remédio para doenças de coluna, não aquelas que têm sinais de alerta, precisa ficar claro. Ninguém vai querer fazer exercício para quem tem câncer ou tuberculose de coluna, infecção. Para as causas degenerativas, mecânicas, né, é o exercício físico. Por quê? Porque o disco intervertebral, uma das causas da sua degeneração, quer dizer, do estrago que se faz lá pelo uso, desuso, é a falta de oxigênio. Falta oxigênio porque ele não tem artéria que vai fazer uma nutrição terminal. Então, exercício supre isso, aumentando a oferta de oxigênio no disco. E isso é importante. E por falar em terapêutica, Gaia, eu queria que você desse uma
explicação se vale ou não vale. Você tem uma fraturazinha por osteoporose, que é um diagnóstico, para ficar claro aqui, excessivamente feito. Não tem tanta osteoporose. Osteoporose tem critérios de diagnóstico. Não é uma perda pequena de massa óssea, quer dizer, o osso fica mais fraco. Naturalmente, todo mundo fica com o tempo, tem osteoporose. Então esse diagnóstico está sendo exagerado para vender remédio para osteoporose. Nós já falamos aqui nesse programa que esses remédios para osteoporose funcionam 40% a 50% dos casos. Além de efeitos gástricos colaterais graves, necrose aqui de mandíbula e câncer de esôfago. Mas atenção, quem estiver tomando isso com boa indicação, não vai acontecer isso. A pergunta é o seguinte: essa colocação de cimento no disco funciona ou não? Rapidamente. Assim, professor, a colocação de cimento, em alguns casos, a minoria dos casos, funciona para tirar a dor. É difícil falar que a vértebra que achatou, que perdeu a altura, vai ganhar a altura novamente. Então é paciente que ainda tem edema na vértebra, aí o senhor precisa fazer uma ressonância para ver edema. Não pode estar muito achatada também, porque senão o cimento, a hora que o senhor injeta, ele extravasa. Mas em alguns casos serve para tirar a dor do paciente, porque o cimento esquenta e causa uma lesão térmica no local. Mas é a minoria dos casos que tem indicação de cimentação. Então, olha, o Dr. Gaia falou aqui, ficou claro, que essa indicação de colocar cimento, porque sai muito na internet, tem o Dr. Google, o sujeito vai lá, vou em São Paulo para fazer um processo novo, né, de fortalecer o disco, que é colocar cimento. Sempre ele está falando aqui, numa minoria de casos, quer dizer, poucos casos. Tem que ser bem escolhidos, bem... E qual é outro método aí que sempre está na mídia aí, ou esteve, de hérnia de disco, de fazer... cirurgia laser. Cirurgia... Antes dele falar, isso é uma tapeação, ou não é? Professor, aí o senhor me aperta. Mas, de novo, a indicação é bem restrita. Tem que ser hérnias contidas, não dá para sair fazendo essa cirurgia em todo mundo. Pois é, mas esse aqui é o problema, né? O sujeito falar laser, né? Às vezes o indivíduo nem tem nada e vai lá fazer uma cirurgia de laser porque o laudo deu que tem isso ou tem aquilo. Então, o importante aqui, eu acho que o que vale é a maioria. Quer dizer, o que vale é que a maioria não precisa. É ir pelo bem comum. E pelo bem comum. Quer dizer, por isso que se gasta. O Brasil, há 10 anos atrás, sabe quanto gastava nesse problema que nós falamos no começo? Quase 1,5 bilhão por ano. Com esses tipos de tratamentos, muitos dos quais sem comprovação científica. Não tem estudos controlados, né? Não tem. Porque sai no Dr. Google, né? Porque hoje o Dr. Google, ele dá receita, faz diagnóstico, né? Indicação. Inclusive, você ter cuidado com essas propagandas na internet. Né? Porque isso, por trás disso, existem ganhos secundários, né? O indivíduo propaga uma técnica que não está comprovada cientificamente. E aqui, Gaia, esse programa tem um objetivo de levar à população conhecimentos científicos de qualidade, com pessoas capacitadas para isso. E nós vamos encerrar este programa com mais algumas perguntas. Gaia, colete. Qualquer coisa que você vê, se colete imobilizar a coisa, como é que você vê isso? Assim, numa minoria você vai falar. Não. O colete, a indicação dele é como se fosse um alerta para o paciente, para lembrar nos casos de fratura que ele tem uma fratura da coluna. Não, fora de fratura. O colete... Não, fora de fratura, aí não.
A indicação dele é para fratura. Para fratura só. Então ficou claro. Colete não é para todos os casos. Né? Outra coisa também que eu acho que precisa ficar aqui levado à população é o problema de colocar salto. O sujeito faz lá uma medida, diz que tem membro mais curto que o outro, né? Tem meio centímetro, e olhe lá, com que técnica? Aí manda subir o salto do sujeito. Ele vai piorar da dor que ele tem na coluna. Ele vai piorar. Então, para terminar, membro curto, um mais curto que o outro, só quando a diferença é maior do que 1,5 centímetro a 2, medido pela radiografia. E radiografia na posição correta. Leonardo, obrigado pela... Obrigado, senhor, professor. Grato aqui pela sua vinda, né? Nós estamos Espero hoje... que a gente tenha colaborado um pouquinho aí. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Isso, eu acho que falei assim que você veio estrear esse programa, porque o jornalista Wellington Cardoso Ramos, infelizmente, não vai poder participar desse nosso programa devido à sua investidura como chefe de governo do prefeito Paulo Pial. Então, até a próxima quinta-feira com novas informações sobre como viver bem com medicina de qualidade. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.